Olá, meu nome é Fernanda Carvalho e hoje no quadro Profissão Atleta eu vou mostrar para vocês como eu concilio minha rotina de treino, trabalho e competições. Confere aí! You know you wanna feel it. You know you wanna see it. Electricity gonna flow. Eu vou contar um pouquinho como que o triatlon surgiu na minha vida. Quando eu era novinha, por volta de 12, 13 anos, eu fui visitar uma prima que morava no Guarujá. E essa minha prima foi a campeã do primeiro Troféu Brasil de triatlon. E foi aí que eu conheci o esporte. Ela treinava todos os dias, logicamente, e onde eu podia, eu a acompanhava. Então, se ela ia nadar, eu ia para natação com ela. Se ela ia correr, eu ia correr com ela. Só a bike que era impossível, né? Eu estava sempre com ela, foi uma pessoa que eu sempre me espelhei e é, vamos dizer, minha grande inspiração, desde sempre. E ela se chama Iris Amoedo. Um beijo. Esse contato que eu tive com ela, assim, mais intenso, porque por ela ser professora de educação física também e ter uma academia e eu seguir na rotina dela, eu falei, cara, me encontrei, essa vai ser a minha vida. E a partir daquele momento eu falei assim, eu vou fazer educação física e vou fazer para ser triatleta. Um grande engano meu, porque a profissão não nos forma para sermos atletas, né? Ela nos forma para formarmos atletas. Então na faculdade eu tive um grande baque, que era muito voltada assim, para a educação, não para a educação física, mas para a educação formal, para a escola. Eu entrei com 16 anos, eu era bem nova, então foi um pouco assim, poxa, não vou virar atleta aqui, né? E isso me deixou assim, bem triste. Tanto que eu não terminei a faculdade quando eu entrei. Eu abandonei no terceiro ano. Eu finalizei 3, seriam 4, e eu abandonei e acabei mudando de país. Mais ou menos na época que eu me apaixonei pelo triatlon, enquanto eu estava lá no Guarujá, e a partir daquelas primeiras férias, todas as férias eu ia, passava um tempo com a Iris, tentava me aproximar do esporte. Foi mais ou menos a mesma época que o Santiago começou a destacar a nível nacional. Então, assim, eu via na TV, sabia que era aqui das proximidades. E quando eu entrei na faculdade, quando eu fui para o segundo ano, ele entrou na faculdade. Então, ele foi meu calouro na Federal de Goiás. Foi quando eu o conheci pessoalmente. Então, isso tem 20 e poucos anos. E com a oportunidade da piscina da UFG, que é uma piscina de 50 metros, eu nadava sempre. Nunca tive treino, mas eu sempre gostei de nadar. Então foi quando eu conheci um pouquinho mais do triatlon em si, porque daí a gente sempre, a faculdade toda, tinha notícia dele indo para o campeonato mundial, né? Ali já era por volta de 2000, 2001, então ele já estava bem estabelecido no quadro aí nacional mundial. Bom, eu fiquei fora um período de 7 anos, então quando eu voltei, eu tinha um filhinho de quase 2 anos e eu tive que voltar para a faculdade. E aí, como que eu comecei os treinos? Era assim, gente, eu levava meu filho de carrinho, correndo pro berçário, voltava correndo para casa, pegava a bike, ia para a faculdade pedalando. Isso dava assim uns 13km mais ou menos, tinha aula a manhã inteira e aí voltava para casa pedalando. Então fazia aí 25km de bike, uns 4km de corrida e esse era o treino. Porque eu todo dia levava meu filho pro berçário correndo, voltava, buscava bike e tal, ao fim da aula voltava pedalando. E essa rotina eu acho que foram uns 4 meses assim, e aí depois eu comprei o carrinho e aí mudou um pouco. Mas desde o começo, igual eu falo assim, não, tem 10 anos que eu faço isso, mas meu filho tinha 2 anos e era muito complicado conciliar ser mãe, dona de casa, estudante, que eu era na época, né, e treinar. Então, os treinos eram assim, muito curtos, era assim, bobagem. Então, eu falo que eu tenho 10 anos que eu faço, mas assim, incisivamente, sim, vamos dizer assim. Eu sempre gostei muito de correr. Pela própria influência da minha prima Iris, desde nova eu gostei muito de correr e naquela época não, menina nova não é bom correr porque machuca e enfim, todos aqueles preconceitos que haviam.
O que eu mais fazia era correr, né? Porque é o mais fácil, né? É o que, enfim, a gente só precisa de tênis e sair. Depois que eu comecei a correr, eu acho que 6 meses depois eu fiz minha primeira prova, né? Que foram 10K. Eu estava até contando aqui que meu primeiro troféuzinho tá ali. Eu fui terceira da categoria, impressionantemente, né? Na minha primeira prova. E aquela época eu fiz para 1h03. Então minha primeira prova de 10K foi para 1h03. E 10 anos depois, eu fiz a mesma prova, na mesma data, os mesmos 10 quilômetros para 43 minutos. Então, assim, eu brinco, foram 10 anos para ganhar ou tirar, né, 20 minutos. Então, foi um marco para mim, realmente. Então, as pessoas falam assim, mas essa provinha aí não vale de nada. Eu falo, cara, eu tenho muito amor por cada troféuzinho meu, porque se não for cada uma construção tijolinho por tijolinho, eu nunca vou conseguir os grandes, né? Então eu dou muito valor para as provinhas pequenas. Eu acho que prova é prova, a gente está ali até pela questão psicológica de estar em prova, estar competindo e fazendo força. Então eu valorizo todas as provas que eu participo, eu respeito todas as provas, enfim, eu dou muito valor à minha 1h03 lá atrás. O primeiro triatlon foi uma provinha em Brasília, uma MKS em Brasília, short, lógico, né? Eu não treinava natação, eu não tenho nenhum problema com água, desde muito nova, assim, eu ia pra piscina, mar, eu nunca tive medo, eu não tenho assim, as pessoas geralmente têm um pavorzinho, né? Eu não, eu caio na água, eu sei que eu saio, não importa o tempo, então eu sempre fui muito tranquila, aliás, eu sou muito tranquila, eu não sou aquela pessoa que hoje o treino não deu certo, que hoje eu não treinei, mas eu não dei conta de fazer o treino. Não, eu acho que a mais tranquila de todas e eu levo isso pra prova. Eu sou muito concentrada em prova. Acho que eu tenho, assim, eu costumo falar que quando dá o start, eu sou outra pessoa. Eu tô na prova e tudo que tá de fora, tudo que tá acontecendo, fica pra trás. Eu tô ali para a prova. Como eu sou personal trainer, eu tenho os horários mais maleáveis e flexíveis. Então, por exemplo, se tem algum treino-chave que eu sei que vai extrapolar uma aula, eu consigo mudar, eu ligo para as minhas alunas, elas sabem que eu sou atleta. Então, tudo isso me ajuda muito, né? Os treinos mais difíceis, com certeza, são sempre os de bike. Mas eu tenho muito prazer em fazê-lo, mas eu tenho muita dificuldade. Então eu acho que eu gasto energia além do necessário, né? Assim, acho que é o que, se falar assim, qual é o mais difícil? Para mim é a bike, apesar de ser muito prazeroso. Segunda, quarta e sexta, corrida, terça, quinta e domingo pedal e o sábado o famoso duatlon, né? Treino de transição. Natação, quando dá. Até hoje eu sou assim, eu tento nadar 1 a 2 vezes na semana, é pouco, é pouquíssimo, mas é o que tá saindo, vou melhorar isso aí. A minha alimentação é normal, pão com queijo, ovo todo dia, né? Adoro pão de queijo sempre. A minha grande vantagem é que eu não gosto de besteira, pão de queijo não é besteira, gente. À noite eu gosto de comer massa, quase sempre eu como massinha à noite, mas não tem nada assim de extra. Um dia um amigo meu me falou assim, nós estávamos conversando e alguém perguntou, nossa, o que você faz para ter tanta energia? Aí um amigo meu falou assim, pergunte o que ela não faz, porque o que ela faz, a gente sabe, pergunte o que ela não faz. Então tem isso, né, assim, não como besteira, não bebo refri, não gosto de cerveja. Claro que de vez em quando tem umas champas, umas comemorações, mas é bem raro. Por muitos anos eu fiz só prova curta, somente prova curta. Então, meu consumo de suplementação era muito pequeno. Um ou outro gel. Eu não sentia muita necessidade, até porque eu tenho até hoje problema em consumir enquanto eu estou correndo. Como a grande maioria das minhas provas sempre foram de corrida, então eu não conseguia consumir enquanto correndo. Quando eu fiz a minha primeira meia maratona, eu falei, cara, vai ser um problema, porque eu não consigo comer, né, tomar o gel enquanto eu tô correndo. E era um trabalho mental mesmo para quando chegasse esse momento.
Então, só do ano passado para cá que eu comecei a aumentar, do ano passado não, há 2 anos que eu comecei a aumentar um pouco mais os volumes, foi quando entrou um pouquinho mais a suplementação, e com a entrada da probiótica foi uau, assim, foi onde eu conheci o mundo da suplementação, que até então eu não conhecia, talvez até porque não precisava, né? E por incrível que pareça, o meu produto preferido é o Carbape Gel, porque ele é super líquido e eu adoro o azedinho que ele tem, passando um helicóptero aqui. Eu adoro o azedinho que ele tem. Então, pra mim, ele é super fácil de consumir, porque ele é bem ralinho, você papapá, acabou. Eu não preciso ficar naquela, nossa, é hora de tomar o gel. Então, é o que eu mais me identifiquei, o que eu mais gosto, por ele ser azedinho e bem assim, ralinho. E no pós-treino tem o 4:1 que a gente prepara, que é essa proporção de 4 de carboidrato para 1 de proteína. E geralmente, como é que eu faço? Nos treinos acima de 1 hora eu faço uma garrafinha, aí eu coloco um pouquinho também já da creatina e do Arthrocare, que é para as articulações, então já vai tudo ali e fecha o pós-treino. Infelizmente eu não pude oferecer para o Nicolas assim, nadar muito cedo, por questões de logística, levar, trazer meu trabalho, meus treinos, horário de escola dele. Então hoje ele tem 12 anos, agora que ele está assim, correndo um pouco mais, é claro que sempre eu coloquei ele para participar das corridinhas de rua e tudo, vai entrar na natação, graças a Deus, esse ano. E o esporte para ele, para todas as crianças e para nós adultos também, com certeza, traz muita disciplina, né? Traz muito respeito, e eu espero que ele aprenda e leve isso para a vida, assim como eu espero que as pessoas entendam que o esporte não é só competição. Apesar de todos esses troféus que vocês veem aqui, é ótimo, é maravilhoso, mas isso reflete um trabalho, isso reflete eu acho que uma visão que eu tenho disso mesmo, assim, de tranquilidade, de sempre respeitar a prova, de sempre respeitar os competidores que estão ali comigo. Então eu espero que isso traga disciplina para ele e respeito. Isso foi um pouco da minha história e da minha rotina. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e se inscrevam no canal da Probiótica no YouTube. Até a próxima!